A paz, amados, a paz do nosso amado e Salvador, o Cordeiro de Yahshua Mashiach. Que nesse dia de hoje venha ser um dia de bênção sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Venha ser um dia de adoração a Yahweh e que venha ser um dia de consagração ao Eterno. Eu preparei uma mensagem para os amados irmãos que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 ao 6, e também em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 8 a 9, e também no livro de Mateus, capítulo 25, versículo de 1 ao 13, e o versículo de 2 Pedro 3:9, parte B, diz assim: Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte B. E o título dessa mensagem que eu deixo para os amados irmãos nesse dia de hoje é: Já não haverá demora. O título dessa mensagem é: Já não haverá demora. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós estudamos um pouco sobre os 7 selos na última mensagem, e que nessa mensagem de hoje é mais um ponto de estar cheio do Espírito para poder reinarmos com o Criador. Depois, amados, que o Criador colocou os pés sobre o mar e a terra, em Apocalipse, capítulo 10 e versículo 2, mencionado agora mesmo por mim, relata que ele bradou em grande voz. E lá também relata que não só em grande voz, mas também que ele ruge como um leão. Ou seja, como um leão, ele ruge. E que quando bradou, ele desferiram os 7 trovões, ou seja, as suas próprias vozes. Os 7 trovões é as suas próprias vozes. Se encontra no versículo 3 do capítulo 10 de Apocalipse. E isso indica que provavelmente, amados, é a expressão final e máxima da ira de Yahweh. Logo que os 7 trovões falaram, João, quando ele estava lá na ilha de Patmos, recebendo essa visão, ele ia escrever. Mas ele ouviu uma voz do céu que lhe dizia: para guardar segredo sobre o que falaram. Ou seja, ele ia escrever um relato sobre as vozes, sobre os 7 trovões que desferiam ali do brado do Criador. Mas ele escutou uma voz do alto e disse-lhe para guardar segredo e que não era para falar. Mas nós vemos também no versículo 6 que o anjo forte jurou
por aquele que vive pelos séculos dos séculos, e aquele que vive pelos séculos dos séculos é Iau, o Eterno. Ele é eterno. E o anjo forte jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos e acrescentou: já não haverá demora. O versículo fala o próprio título da mensagem. Já não haverá demora. Indicando, amados, que o tempo já se completou. Ou seja, isto é, que não haverá mais tolerância no julgamento de Iau sobre o mundo. Não haverá tolerância no julgamento de Iau sobre a terra. Por quê? É uma pergunta que eu vou falar, que eu vou perguntar para os amados irmãos. Por que até agora Iau não voltou? Por que até agora o Criador não voltou? Eu vou revelar isso para vocês em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 8 a 9. Lemos: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Criador um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Criador a sua promessa. Não retarda o Criador a sua promessa. Tem muitas pessoas, amados, como alguns a julgam demorada a volta do nosso Criador, que acham que ele não vai voltar, que acham que ele não vai buscar a tua noiva. Mas ele vai vir sim buscar a tua noiva. Ele vai vir sim buscar os seus remanescentes, aqueles que conhecem o nome dele e aqueles que praticam a palavra. Mas é pelo contrário. O nosso Criador, ele é longânimo para com todos. Ele é longânimo para com todos, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Na verdade, o Criador não retarda a sua promessa, amados. Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Mas, porém, antes, ele também é longânimo. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento e que acabam obtendo a salvação eterna por intermédio de Yahshua Mashiach. Por isso que ele ainda não veio, porque há muitas pessoas que eles precisam salvar. Há muitas pessoas que Yahshua precisa salvar. Dentro da sua longanimidade, além do Criador morrer, além de Yahshua morrer em nosso lugar, ele tornou-se também, a Bíblia relata para nós, ele tornou-se também o Espírito da realidade. E cada um de nós, desde que invocamos o seu nome pela primeira vez, nós recebemos esse Espírito em nosso espírito. Isso para que, a partir do nosso espírito mesclado ao de Yau, este se expanda para cada parte do nosso ser.
levando-nos a uma intensa busca por Ele. E, consequentemente, amados, a maturidade também. Esta é a razão pela qual Iau pacientemente aguarda que nós, os seus filhos, amadurecemos. Amados, a principal parte a ser saturada por esse espírito mesclado é a nossa alma. Porque ela é forte, então ela precisa ser saturada, ela precisa ser eliminada, ela precisa estar cheia do Espírito, cheio da vida vencedora, para que nós venhamos a reinar com o Criador. Essa alma, ela é formada também pela mente, ela é formada pela nossa vontade e também ela é formada pelas nossas emoções, que faz parte da vida da alma. E Iau, amados, quer ver a nossa alma totalmente mesclada com o espírito dele. Quer que suas preferências e emoções saturem a nossa emoção. A vontade de Iau tem que ser a nossa vontade. Os desejos de Iau tem que ser os nossos desejos. A alegria de Iau tem que ser a nossa alegria. E que seus pensamentos e opiniões, planos e razões sejam também os nossos. A opinião de Iau, os pensamentos de Iau, os planos de Iau, as razões de Iau têm que ser também os nossos. Isto é estar saturado com Iau. Se você não sabia o que é ser saturado com Iau, agora você está sabendo o que é ser saturado com o Eterno. Ser saturado com o Eterno nada mais é que deixar para trás nossas vontades e fazer a vontade do Eterno, a vontade do Criador. Quando Iau alcançar tal padrão em nós, amados, isso afetará totalmente nossas decisões, afetará as nossas determinações, afetará também as nossas vontades, levando-as a ser uma com a vontade de Iau. Todavia, se ainda resistirmos ao trabalhar do Espírito, permanecendo em nossa vida da alma, quando o Criador voltar, não poderemos entrar no reino milenar com eles. Não poderemos entrar no reino milenar com ele. Para as boldas, antes iremos para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente. Isso relata no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 30. Esse processo está, amados, implícito na parábola das 10 virgens. Em Mateus 25, 5 delas eram sábias, prudentes, porque tinha muito azeite nas lâmpadas. Porque tinha muito azeite no espírito. Não somente na sua lâmpada, que é o espírito humano, como também na sua vasilha, que é a parte da alma. Lembra quando o noivo chegou, por terem azeite na vasilha, elas puderam entrar com o noivo para as bodas do Cordeiro. Lembram também das 5 nécias?
elas tinham a mesma coisa. Ela tinha espírito e também tinha lâmpada. As 5 nessas tinham suas lâmpadas acesas. Porém, esta foi se apagando e elas não tinham como repor o azeite, porque não havia reserva nas suas vasilhas. Ao saírem para comprá-lo, não deu tempo. A palavra fala que chegou o noivo. E elas não puderam entrar para as bodas do Cordeiro. Amados, esse ponto de Mateus 25 para nós é seríssimo. Precisamos ter reserva. Precisamos estar saturados com a vida vencedora de Ial. Precisamos estar cheio, a nossa alma, a natureza maligna, o velho Adão, a velha natureza caída precisa estar saturada. Precisamos deixar a vida vencedora, a vida de Ial, saturar, acabar com todo o nosso ego, com todos os nossos desejos, com todas as nossas emoções, consciência, intuição, vontade, emoção. Tem que estar completamente tomada com o Espírito. Então nós vemos que do mesmo modo também temos um Espírito que mediante a morte e ressurreição de Cristo, em ressurreição de Yahshua Mashiach, foi regenerado. Portanto, somos salvos eternamente. Mediante o quê? Mediante a esse Espírito. O que significa, amados, ter a lâmpada acesa? Ter a lâmpada acesa significa que, mediante a morte e ressurreição de Cristo, nós fomos regenerados. Portanto, somos salvos eternamente. O que significa ter a lâmpada acesa. Todavia, se não estivermos apercebidos, nós cairemos na situação das nécias. Correremos o sério risco de não ter uma alma saturada do Espírito. Isso pode nos impedir de reinar com Ele na era vindoura. Isto é, não entraremos com o noivo para as bodas do Cordeiro. A fim de que a nossa alma seja saturada do Espírito, é necessário permitirmos a Ele que elimine nosso ego. Cada dia é uma oportunidade que temos para perdê-lo. O que fará com que vivamos cada vez menos por nossas preferências e interesses, e cada vez mais cheios do Espírito, segundo a vontade de Yahweh. Isso requer de nossa parte uma busca incessante e da parte do Criador também longanimidade. É nessa longanimidade que nós esperamos que através dessa longanimidade é que nós vamos reinar. É que nós vamos poder morar com Yahweh na eternidade, amados. Que nós venhamos ter um dia cheio da graça, cheio da tua luz, cheio da tua benignidade, cheio da sua longanimidade. Nós vemos também que no livro de Mateus 25, de 1 ao 13, relata também um pouco sobre a questão de trevas exteriores. E eu fiz um resumo para os amados irmãos sobre trevas exteriores, que refere para nós aqui
de anjos caídos. E também ser lançado para fora nas trevas exteriores não é perecer, é ser disciplinado dispensacionalmente, ser desqualificado de participar do desfrute do reino durante o milênio, por não ter vivido por meio de Yahshua Mashiach uma vida vencedora. No milênio, os crentes vencedores, eles estarão na glória resplandecente do reino, ao passo que os crentes derrotados sofrerão disciplina nas trevas exteriores. Os filhos do reino, aqui refere para nós, amados, que são os judeus salvos, que são a boa semente, mas cuja fé não é suficientemente forte para capacitá-los a entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado. Então eles perderão o banquete na manifestação do reino. Isso se encontra no livro de Lucas, capítulo 13, versículo do 24 ao 30. E as trevas exteriores são também as trevas do lado de fora da glória resplandecente da manifestação do reino dos céus. Ser lançado, amados, fora nas trevas exteriores, na era vindoura do reino, é diferente de ser lançado no lago de fogo após o milênio pela eternidade, aonde fala no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. O choro aqui relata e indica para nós que é o arrependimento, e o ranger de dentes indica a autocondenação. Que nesse dia de hoje nós venhamos nos policiar cada vez mais e nos tornarmos fortes, cheios da vida vencedora, para podermos reinar com o Criador, para podermos reinarmos com o Yahweh. Que Ele vem, já não haverá demora. Ele vem e já não haverá demora. Que nós venhamos estar preparados, igual às virgens prudentes, e que nós venhamos ter o Espírito ao ponto de sobrar, não de faltar, mas de sobrar, para quando o noivo vier nos buscar, nós venhamos participar das bodas do Cordeiro, para poder reinarmos com Ele. Essa é a mensagem que eu deixo para os amados irmãos e aldins. Ficam todos com a paz de Yahshua Mashiach, todos com a paz de Yahweh. Eu sou Jefferson Medeiros de Almeida, canal Yahweh Altíssimo.